Shalom, povo de Deus! Glórias a Deus por mais uma rica oportunidade que nós temos, meus queridos irmãos. Estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Estamos confiantes plenamente na presença dele conosco. Isso é o que dá sentido, é o que faz a diferença, é saber que Deus está presente em nossa vida. É um momento para a gente ler a Bíblia, oração, é um momento para nós louvarmos o nome do Senhor. O momento de pastoreio tem alcançado e abençoado diversas vidas e também a nossa aqui, né? Quando a gente está aqui ministrando, está falando para você, certamente nós também somos abençoados aqui no estudo da palavra do Senhor. E a minha oração e expectativa é de que esse tempo aqui seja um tempo abençoador para nós. A gente vai orar e depois vamos entoar louvores ao nosso Deus. Senhor Deus dos céus e da terra, magnificado acima de todos seja o teu nome. Conduz, ó Deus, mais esse momento de pastoreio agora. Derrama sobre nós a tua graça, o teu poder. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que ouvirão esse vídeo depois. Nós anunciamos a tua bênção, proclamamos a tua graça e queremos estar aqui mesmo sendo usados pelo Senhor para anunciar o Evangelho. Que esse Evangelho impacte as nossas vidas, muda a nossa sorte, direciona o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero chamar você agora para um momento de adoração através de louvores. Vamos louvar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo
fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te
te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Nós vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Sabemos que estamos estudando o livro de Números, um estudo bastante desafiador para todos nós. É um livro que trata das peregrinações, é o momento que os israelitas estão no deserto aí e Deus está direcionando a vida do seu povo, abençoando, salvando, operando, mostrando caminhos através dos quais o povo deveria passar e alcançar o favor sempre do Senhor. Então nós temos um livro aqui muito desafiador, que é o livro de Números, com lições bastante impactantes e profundas. Esse nome Números, ele diz respeito aos 2 censos que existem aí no livro. Logo nos capítulos iniciais nós temos o primeiro censo e nos capítulos finais nós temos o segundo censo, que é a contagem dos israelitas. E esse livro recebe esse nome exatamente por isso, mas poderíamos chamá-lo de o livro das peregrinações. Aqui no capítulo 18, nós temos um desdobramento direto do que vem acontecendo no capítulo 16, no capítulo 17. O povo de Deus havia cometido um pecado de rebelião, havia tido um levante contra a liderança de Moisés. Havia tido um levante contra a liderança de Moisés, também contra Arão. A própria irmã de Moisés se levantou contra ele e estava questionando por que só Moisés falava, por que só Moisés pregava. Na verdade, aquele tinha sido um ofício direcionado pelo Senhor. E nós sabemos que Deus interveio com a sua mão forte, com o seu poder, colocou ali as coisas nos seus devidos lugares e trouxe maldição sobre a vida do povo. Muita gente acabou morrendo por causa desse ato. E o povo, com medo, agora o povo clama ao Senhor. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai escapar das mãos desse Deus que vinga, que destrói, que machuca, que sepulta o povo? Então, o que o povo fez acabou suscitando a ira de Deus e, consequentemente, o seu juízo, a sua mão forte contra a vida do povo. E o capítulo 18 é o momento em que Deus vai mostrar uma solução. Deus vai mostrar uma solução. Então Deus separa uma família, que é a família de Arão, para fazer o trabalho do sacerdócio e também dos levitas. Então Deus separa diretamente essa família. É como se Deus estivesse dizendo: aqui está a solução. Existe pecado, existe distanciamento, existe aí prevaricação contra o meu nome, existe rebeldia, teimosia, mas o próprio Deus, ele traz a solução. Então aqui no verso inicial, temos aí a palavra do Senhor que diz: disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio.
Então Deus está estabelecendo um princípio aqui, queridos irmãos, que vai reverberar por toda a Escritura. O pecado estava presente no meio do povo, Deus trouxe o juízo e agora Deus está mostrando a solução, o caminho, o que o povo deveria fazer. O sacerdócio, ele era um ofício cheio de muitas responsabilidades. Era pesado. Nós temos aqui também os levitas sendo colocados aqui. Então, é até errado a gente chamar hoje de levitas os músicos da igreja. Tem gente que acha que aquelas pessoas que tocam ali, que cantam, são os levitas. Ora, se eles fossem os levitas, eles deveriam fazer as coisas que estão escritas na palavra de Deus no Antigo Testamento, que seriam atribuições dos levitas. Era um trabalho pesado, era um trabalho com muita responsabilidade, eles deveriam lidar com muitas coisas, com a guarda do templo, com as ofertas, a apresentação das ofertas, teriam de trabalhar uma diversidade de situações no templo, eram muitos levitas. Então, o que nós temos hoje na igreja, na verdade, são pessoas que são separadas por Deus para cantar, para tocar, para exercer esse talento, esses dons, mas não são mais levitas no sentido que é colocado no Antigo Testamento. O que eu quero dizer, irmãos, é que esses ofícios de sacerdote e de levitas, eles eram ofícios cheios de muita responsabilidade. Então tem pessoas na igreja ainda hoje que Deus separa e incumbe essas pessoas para exercer lideranças. E essa liderança traz consigo uma responsabilidade muitas vezes pesada. Por exemplo, os pastores. Os pastores, eles têm essa incumbência de viver somente pro evangelho. Então, a função de um pastor é a proclamação do evangelho, é o pastoreio do rebanho de Deus. É uma função espinhosa, mas ao mesmo tempo é uma função cheia de privilégios. É uma bênção poder cuidar do rebanho de Jesus Cristo. Agora, sabendo que isso tem uma grande responsabilidade. A ovelha não é minha. Não fui eu quem morreu pela ovelha. Foi o Senhor Jesus Cristo quem deu a vida por ela. Então, a mim me é incumbido essa responsabilidade de cuidar da ovelha de Cristo como Jesus é. Então isso traz uma grande responsabilidade e um peso sobre os nossos ombros. Não pense que seja fácil você assumir o púlpito de uma igreja e ali de repente você anunciar o evangelho, você pregar o evangelho. Parece ser uma tarefa fácil, mas a fidelidade que Deus requer de nós, ela traz sobre nós esse peso. Não é um peso no sentido literal para a gente carregar, mas é algo que requer de nós responsabilidade. Porque quem acrescentar um tio, ou um ir, ou retirar alguma coisa da palavra de Deus, estará suscetível aos flagelos postos na própria Escritura. Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, verso 3, ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Esse é o sentido, irmãos. Então era uma responsabilidade grandiosa ser um sacerdote, ser um levita nessa época. Significava uma resignação de tudo, uma nulificação do próprio eu, da própria vida, para viver aquela missão de Deus. E aqui nós temos a lição principal aqui dessa passagem, é que Deus ele aponta para o mediador. Então o povo que está em pecado tem agora um caminho apontado diante de si. E esse caminho, ele representa Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança. Então o sacerdote, ele faria um trabalho que acabaria tendo seu cumprimento ou seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote.
Então ele fez o trabalho, ele era a oferta e era o sacerdote. Ele não apenas apresentou a si mesmo, mas ele também cumpriu essa função perfeita de sacerdote diante do Senhor. O sacerdote tinha essa função de apresentar a oferta que serviria para aspergir ou para perdoar o pecado do coração do povo. Então isso aponta diretamente para a função que Deus deu a Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Irmãos, ainda bem que a gente tem Jesus. Ainda bem que a gente tem Jesus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Você e eu, nós pecamos horrendamente, nós somos passíveis de ter da parte de Deus o seu juízo. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê a resplandecência da pessoa de Cristo. Jesus Cristo veio, assumiu o nosso lugar, morreu por nós e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que você acha que nós somos aceitos na presença de Deus? Não é por sermos bons, por termos alguma coisa que nos habilite a partir de nós mesmos. Não é por algo que nós podemos, de repente, fazer de bom para Deus. É por causa de Jesus, do sacrifício dele. Ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o ofertante. Jesus é tudo para nós. Então, o que a palavra está nos ensinando aqui a princípio é que Deus, ele foi contra o pecado do povo, mas ele não apenas trouxe o juízo, ele trouxe também a solução. Ele apontou para o caminho, de forma que eu e você, nós somos chamados hoje para olhar para Cristo, para viver para Ele, para andar por Ele, para nos apropriar da vida dEle. Ele é a razão da nossa existência, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Então esses primeiros versos, eles estão resumidos nessa palavra, num mediador que Jesus, que é o Senhor Jesus Cristo. O verso 7, ele diz: mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isso é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Isso aqui, meus irmãos, aponta para duas questões. Primeiramente, que Deus separa pessoas específicas para funções específicas. Deus não chama todo mundo para ser presbítero, para ser músico, para ser pastor. Deus tem funções específicas para pessoas específicas. Não é por essas pessoas serem melhores. É porque Deus quis que fosse assim. Talvez Moisés, Arão, eles fossem inabilitados pela perspectiva humana, e o próprio Moisés reconhece isso, que ele não é hábil. Mas Deus quis usá-lo para a glória dele, para o louvor do próprio Deus. Então, a primeira questão que a gente tem aqui é que Deus separa pessoas para funções específicas. Deus me separou para trabalhar numa área, separou você para outra área, e juntando isso, nós edificamos o corpo, nós vivemos em unidade, nós crescemos em maturidade, e finalmente o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado, ele é adorado. Então, Deus, ele mostra aqui essa especificidade na realização dos trabalhos. Mas uma outra coisa que é apontado aqui é que Deus exige santidade. O estranho, porém, que se aproximar, morrerá. Lembram lá quando estavam carregando a Arca da Aliança? Estava saindo de uma terra para ir para um outro lugar, e de repente Uzá, ele toca nessa, ele olha para dentro da arca, melhor dizendo, e ele é fulminado, ele morre. Isso aqui, meu irmão, é chamado de coisas estranhas, ou pessoas não autorizadas
Quem deveria levar a Arca da Aliança? Os levitas deveriam levar a Arca da Aliança. Eles tinham os varais, eles colocavam ali nas argolas e eles carregavam essa Arca da Aliança o tempo todo. Mas o povo teimou, colocou a Arca da Aliança num carro de boi e foi lá levando essa arca. Houve um tropeço lá, a arca quase cai e Uzá olhou para dentro da arca e foi morto. Então, queridos, nós devemos fazer as coisas de Deus do jeito que Deus quer, da forma como Deus manda, como Deus nos orienta e não da forma como nós achamos que deve ser feito. Aqui já no verso 20 da nossa passagem, o texto disse o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aqui, queridos, parece soar como algo ruim. Os levitas, eles não tinham terra, eles não tinham herança. Eles deveriam viver especificamente para Deus. Esse é o sentido que está colocado aqui. Eu sou a tua porção, eu sou a tua herança no meio dos filhos de Israel. Não é pecado o pastor ter propriedades, não é pecado o pastor ser rico, não é pecado o pastor ter a sua casa, seu apartamento, seu carro. A questão é que o pastor ele não deve viver em função destas coisas. Ele deve viver do Evangelho. Paulo orienta isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. E quem entra na função de pastor para ser rico, está entrando pelo lado errado. Está entrando pelo lado errado. Existem alguns pastores que são ricos, mas Deus nos chama, irmãos, queridos, para servir a Ele, e o Senhor é a nossa porção. Aqui está o lado bom disso tudo, é que Deus, Ele é a nossa própria herança. Não fomos chamados para possuir tesouros da terra. Não sou contra isso, fique bem claro isso, não estou pregando contra isso, mas eu estou falando sobre a questão de foco. Quem serve a Deus, no sentido dessa responsabilidade, nessa envergadura, deve viver inteiramente para essa causa. Deve pregar o Evangelho de forma fiel e esperar de Deus o suprimento total daquilo que é merecedor, daquilo que é de direito. Paulo, além de pregar o Evangelho, ele era um fazedor de tendas. E ele deixa claro isso quando trata nas suas epístolas, que ele preferiu esse caminho, pregar o Evangelho e fazer tendas, para que ele não fosse pesado para ninguém. Então Paulo queria dar um exemplo dele próprio, como sendo alguém que pregava o Evangelho, mas ao mesmo tempo era um fazedor de tenda. Mas ele deixa claro também que dignos de dobrados honorários são aqueles que presidem bem. A igreja deve tratar aqueles que exercem esse tipo de função na igreja de forma digna, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por outro lado, os pastores devem ser fiéis, devem amar os seus rebanhos e viver uma vida aí que glorifica finalmente ao Senhor. E aí, queridos irmãos, partindo aqui para o final do nosso texto, tem uma incumbência que Deus traz para os levitas, também para os sacerdotes. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Ou seja, Deus separou essa família para estar na tenda da congregação, para fazer aquele tipo de serviço. E os filhos de Israel não deveriam estar incumbidos
dessa tarefa. Mas veja o verso 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Olha a questão da responsabilidade. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés. Agora vejam a orientação de Deus. Também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Ou seja, ninguém na casa de Deus estaria isento de trazer a oferta, ou de entregar o dízimo, de entregar os dízimos. Ninguém teria, assim, essa possibilidade perante Deus de ter o seu dízimo não entregue. Todos deveriam fazer, inclusive os levitas, aqueles que recebiam o recurso, que recebiam os dízimos, eles deveriam trazer para a glória do Senhor. É o dízimo dos dízimos. Eu recebi, eu entrego. Isso, meus irmãos, é um chamado à fidelidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que Deus é a nossa prioridade. E isso vale para todos, para pastor, para membros, para todo mundo. Nós entregarmos uma parte daquilo que recebemos para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. É uma declaração de que tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, tudo é para a glória dEle. Então esse é o sentido da palavra que está sendo colocada aqui. Verso 29, de todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, da parte que lhe é sagrada. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 9, honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É o chamado de Deus, irmãos, para nós considerarmos a pessoa dele. Isso é um princípio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós devemos ser generosos, devemos entender que tudo pertence a Deus, tudo é para a glória dele. E eu falo isso não para me vangloriar, mas o Senhor me levanta como levanta você para obedecer a sua palavra, para devolver aquilo que pertence a ele, para a glória dele. Portanto, lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante deles, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa, pelo vosso serviço na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Irmãos, eu quero concluir essa meditação trazendo algumas coisas. Relembrando a você, primeiramente, que existe o pecado que separa o homem de Deus, mas existe a solução. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você tem alguém na sua família que ainda não é crente, entenda que Deus tem planos, Deus tem propósitos. No tempo de Deus, essas pessoas hão de chegar para a glória dele. Por mais danoso, por mais maligno que seja o pecado, sempre existe a solução em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem jeito, mantenha a esperança, mantenha os olhos em Deus sempre, porque o mesmo Deus que opera juízo contra o pecado é o mesmo Deus que aponta uma luz, que mostra um farol e diz assim, ande na minha direção, venham a mim.
experimentem de mim. Então esse é o mesmo Deus, ele aponta o caminho. Uma outra questão que podemos aprender aqui, queridos, é que Deus ele realiza coisas através de pessoas frágeis. Deus realiza coisas extraordinárias através de gente pequena, de gente falha. Os levitas, os sacerdotes, eles eram pequenos, eles eram cheios de falhas, mas eles apontavam para aquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, em quem todas as coisas encontram o seu ápice, encontram a sua realização maior na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, finalmente, todos nós somos chamados para sermos fiéis a Deus. Todos nós. É claro que não há força em nós para fazermos algo que seja aceitável para Deus, mas é que todos nós somos chamados a andar com Deus, a andar na presença de Deus, a entender que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida e que nós sigamos firmes, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu quero orar agora, colocando a sua vida no altar de Deus, pedindo graça, pedindo direcionamento do Senhor. Mantenhamos o nosso coração cheio de esperança, cheio de força, sempre glorificando e adorando a Ele com todo o nosso coração. Oremos então. Senhor eterno, muito obrigado por essa palavra desafiadora. É claro, Senhor, que existe o pecado, mas é claro que também existe a solução em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero louvar a Ti, ó Deus, por esse momento tão especial. É o momento que nós cantamos louvores a Ti, é o momento que nós celebramos a Tua grandeza, é o momento que nós ouvimos a Tua palavra, mas é o momento também que nós nos derramamos diante do Senhor, entendendo que o Senhor é aquele que tem a solução para os nossos dilemas, é aquele que tem o direcionamento para a nossa vida. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que estão ouvindo esse pastoreio. Derrama graça nos corações, ó Deus. Se tem alguma enfermidade, Senhor, traz a cura. Se tem algum problema emocional acometendo essa pessoa, peço ao Senhor que levante a tua mão e resgata, Deus. Abençoe essa mãe que ora pela conversão do filho, do genro, da nora, do esposo. Deus, em nome de Jesus, abençoe os lares, os filhos, os esposos, as esposas. A questão econômica nós colocamos diante do Senhor. Abençoe aqueles que vão se submeter a cirurgias, ó Deus. Derrama graça, usa os médicos. Deus, aqueles que têm causas na justiça, colocamos diante do Senhor. Desata esse nó, Deus, para a glória do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que abra o nosso entendimento cada vez mais, para que compreendamos o Teu Evangelho, para que compreendamos a Tua Palavra, para que entendamos que não estamos sós, o Senhor está conosco e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Finalmente, ó Deus, eu Te peço que avive os nossos corações, desperta as nossas almas, nos faz olhar para Ti, nos faz contemplar a Tua beleza, ó Deus, e nos encantarmos com o Senhor. Nos ajude a Te amar sobre todas as coisas, mais e mais. Em nome do Senhor Jesus, continue nos abençoando para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, querido, e a gente vai cantar mais um louvor ao nosso Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar.
pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Muito bem, louvado seja Deus por esses cânticos especiais, cânticos que falam ao nosso coração, cânticos que certamente são aceitos na presença do Senhor, cânticos que glorificam ao nosso Deus e Senhor. Eu louvo a Ele por esse momento e peço a Ele que continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua história, que o teu coração seja visitado, seja avivado, despertado para amar e para servir ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.